Tem algumas passagens aí na página 28, por exemplo, essa de Atos 19, verso 1 ao 6, foi aquilo que eu já comentei, inclusive, né? Aí diz aí, no verso 2, é necessário frisar que o fato de os discípulos não terem ouvido acerca do Espírito Santo não significa que não fossem possuidores do mesmo. Efésios vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E a Bíblia mostra regras. Quando a Bíblia mostra uma regra, não significa que o fato de eu não entender alguma coisa vai me excluir da regra. Se a Bíblia diz que se alguém crê no Senhor Jesus e na sua palavra, que esse alguém pertence ao reino, se pertence ao reino, tem que ter o Espírito Santo. Até Paulo diz assim, o Espírito Santo é o penhor, quer dizer, a garantia da nossa herança. Então, se eu creio em Jesus e creio na palavra, né? Estou falando assim, Jesus e palavra, porque tem pessoas que dizem que creem em Jesus, mas não conhecem a palavra. Então, por isso que eu estou frisando, crê em Jesus e crê na palavra. Porque, por exemplo, se você pegar um católico ali, crê em Jesus? Creio, é o Filho de Deus. E na palavra? Não sabe o que é a palavra. Então, estou falando que se alguém crê em Jesus e crê na palavra, esse alguém automaticamente tem o Espírito Santo, que é o único que nos pode levar ao reino de Deus. Sem o Espírito Santo, você não entra no reino de Deus, porque é o Espírito Santo que apresenta a igreja a Jesus Cristo. É Ele que leva. Se alguém não tem o Espírito Santo, não será levado por Ele. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então essa morada do Espírito Santo em nós, como Jesus disse, o Espírito estará em vós, isso só acontece, e é somente Ele que nos leva para o céu, isso só acontece se eu tiver Jesus e a palavra. Fora isso, eu não tenho o Espírito Santo. Então, quando Paulo pergunta lá, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Sim, eles já receberam o Espírito Santo quando creram. Aí Paulo orou e houve aquela manifestação, mas não foi o fato de Paulo orar que gerou aquela manifestação na vida pessoal daqueles homens. Porque se aqueles homens estivessem vivendo com incredulidade ao nome de Jesus e desprezo à palavra de Deus, Paulo poderia orar 10 horas, 24 horas, uma semana, um mês, podia morrer ali orando, não ia acontecer nada, porque Deus não opera na vida de alguém simplesmente por causa da minha oração. Não, para que Deus opere tem que haver critérios, regras. A minha oração tem valor, vou usar essa palavra em princípio, tem valor limitado, quando eu estou referindo-a a alguém. Por exemplo, se eu estiver orando por uma pessoa, para que, sei lá o que, qualquer coisa, mas chega um momento que a minha oração, ela vai surtindo efeito, até que eu encontre a barreira da vida da pessoa chamada livre-arbítrio. O que é isso? Existem situações nas vidas das pessoas em que elas precisam tomar uma decisão, elas precisam ter uma atitude. Então, a minha oração, Deus veio usando a minha oração para sustentar uma vida de pé durante sei lá quantos anos, até que Deus gerou uma situação em que agora é preciso que aquela pessoa tome uma atitude. Então, a partir dali, acabou o efeito da minha oração. Samuel orava por Saul?
orava e orava muito, né? Ele considerava, na verdade, uma obrigação dele como sacerdote interceder por Saul. Mas quando Deus, depois de todas as oportunidades que Saul teve, que nós vamos ver na Bíblia que teve oportunidade, Saul não teve a atitude correta. Aí Deus diz assim: eu rejeitei Saul. Samuel, diz a Bíblia, que ele continuou orando por Saul. Inclusive diz que uma noite inteira Samuel orou e chorou na presença de Deus. De manhã, Deus chega para Samuel, e ao invés de dizer, poxa, vi as suas lágrimas, vi a tua intercessão, ao contrário, Deus chega e diz assim: até quando tu terás dó de Saul, se eu já o rejeitei? Para de orar, tua oração não tem mais valor, não vou te ouvir. Então, a oração de Samuel parou de ter o seu valor. Por quê? Porque o livre-arbítrio de Saul tinha que existir. Como? Existiu, mas a atitude não foi o que Deus esperava, acabou. Não adianta ninguém mais orar. Lembra de quando Deus está irado? Me parece que é no livro de Isaías, que Deus está falando através do profeta, dizendo: essa cidade virou um lixo, Jerusalém virou covil de ladrões, casas de moradas de prostitutas, de sodomitas. Isso aqui é uma Gomorra, uma Sodoma. Deus está irado, falando através do profeta. Aí Deus diz assim: ainda que, me ajude a lembrar, ainda que estivesse no meio dessa cidade Samuel, Daniel e Jó, Deus diz assim: esses três, se estivessem no meio dessa cidade, pela justiça deles, eles livrariam somente sua própria alma. Nem esses três homens orando, Samuel, Daniel e Jó, homens que a Bíblia dá testemunho de serem íntegros, retos e justos todos os dias da sua vida, nem se eles estivessem no meio daquela cidade, Deus está dizendo assim, nem eles salvariam essa cidade, eles livrariam somente a alma deles. Opa, então nós estamos vendo que a minha oração tem limites, até quando se faça necessário que as pessoas manifestem a sua atitude, o seu livre-arbítrio. Irmão, cá entre nós, se eu me saturo às vezes com algumas coisas, que dirá Deus? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, eu sei que a paciência de Deus é bem além da nossa, mas Deus também se satura. Deus também se satura, né? Ele diz: até quando terás dó de Saul, tendo eu já o rejeitado? Bom, então ali nós temos esse texto de Atos 19, que explica que Paulo ora por algumas pessoas e coisas acontecem, mas nós não temos que considerar o fato de Paulo orar, nós temos que considerar o fato de aquelas pessoas estarem prontas para receber. Senão, nós somos povo de Deus? Se nós nos juntarmos para orar, Deus nos atende? Tem atendido todos os dias. Eu não tenho motivo para acreditar que Deus não vai atender. Ele tem atendido todos os dias. Tá bom, traz um traficante lá do morro, bota aqui para a gente clamar pela vida dele. Vamos pedir a Deus para abençoá-lo, vamos pedir a Deus para curá-lo de todos os seus males, para livrá-lo de todo mal. Tá, oramos, clamamos, aí o camarada sai daqui e vai lá continuar vendendo drogas. Está arriscado o quê? Na próxima investida ele cair baleado em qualquer coisa aí. Está entregue à própria sorte. Então, não é simplesmente a ação da igreja. A ação da igreja é uma proteção que espera o livre-arbítrio das pessoas se manifestarem. Nós estamos aí para que elas tenham essa oportunidade. Então diz aí, importante, o fato de os homens não conhecerem os conceitos de Deus não altera as suas regras pré-estabelecidas. É aquilo que nós estamos vendo aí. Que pessoas, se estão incluídas na regra de Deus, eu sempre conto a minha experiência, né? Um dia eu estava dentro de uma Kombi, indo para um sítio, onde íamos orar, eu com alguns irmãos,
E quando, dentro do sítio, dentro da Kombi, alguém tinha um violão lá e tocando, aí passou para a minha mão. Eu peguei aquele violão e comecei a dedilhar o violão. Aí uma irmã estava ali, eu não conhecia ela como profeta nem como nada, eu estava ali brincando com o violão, ela virou para mim e falou assim: irmão, você está aí brincando com esse violão, mas eu te vejo igual Davi, eu te vejo à frente de uma congregação, dedilhando o violão e Deus operando maravilhas. Eu falei: maluca aí, uma louca aí, estou vendo uma louca aí. Não dei a mínima, irmão, não dei a mínima, porém permaneci na estrada. Eu estava numa estrada, houve uma promessa: eu te vejo como Davi, dedilhando a harpa e Deus operando maravilhas, curando enfermo, expulsando o demônio. Eu falei: essa mulher é louca, ela é louca, mas eu não me desviei da estrada, eu não procurei um atalho, eu continuei seguindo. Não faria diferença se eu fosse crer naquela profecia ou não, porque a profecia veio por um caminho que eu me encontrava. Eu não me desviei do caminho, mesmo que eu ignorasse a profecia, a bênção ia me alcançar, porque aquela bênção fazia parte daquele caminho. Essas são as regras de Deus, entende? Triste é quando as pessoas se desviam, aí se desviam e dizem assim: eu tenho uma promessa. Não tem mais, a promessa era quando você estava no caminho. A promessa não é feita a uma pessoa, a promessa é feita a um caminho. Deus não fez promessa nenhuma para mim, nunca fez. Deus me fez promessas do caminho que Ele me propôs a andar. Não é assim, não? É assim ou não é assim? Será que eu sou burro até aqui? Não existe promessa: ô Tupirani, eu estou te fazendo essa promessa, toma, aí eu vou e pego o meu caminho. Está me fazendo promessa? Tá, eu vou viver a minha vida, eu vou para cá, eu vou para o norte, vou para o sul, vou jogar bola, vou brincar de videogame, vou tocar a minha vida do jeito que eu quero. Existe alguma promessa? Não. Quando Deus faz uma promessa, Ele olha o caminho que nós estamos trilhando e Ele faz uma promessa. Se eu permanecer no caminho, aí a promessa me alcança. Eu não tenho que correr, como dizem por aí, correr atrás da benção, né, irmão? Não tem que correr atrás da benção, é a bênção que te alcança, porque você está na estrada da bênção. Então, independente, eu não criei naquela profecia, te vejo como Davi, tá? Passou-se, irmão, não sei não, passou uns 6 anos, um dia eu estava numa igreja na Praça da Bandeira, auxiliando lá um pastor, e ele falou: pô, você toca alguma coisa de violão, né? Eu falei: muito pouquinho, se tiver uma música cifrada aí, fácil, eu ainda posso tocar, mas muito pouquinho. Aí ele falou: poxa, separa umas músicas então para você dirigir o louvor no próximo culto. Eu falei: tá bom. Aí fui pro próximo culto, começamos a tocar aquelas músicas simples. De repente, quando uma música terminou, eu senti como se tivesse sido possuído por um espírito. Eu senti um negócio diferente no meu corpo e parei a batida e comecei a dedilhar o violão. Quando eu comecei a dedilhar o violão, caramba, não tem mais explicação do que aconteceu. Foi um mover dentro da igreja tão inacreditável que eu nunca tinha visto nada igual. E eu dedilhando aquele violão e os meus dedos discorrendo de uma maneira sobrenatural, e eu pulando de uma nota para outra, dedilhando o violão, e a congregação explodindo em louvor, gente caindo, gente chorando, gente rindo, uma coisa assim absurda de poder de Deus que eu nunca tinha visto. Aí eu falei assim: aquela profeta falou, né? E eu chamei ela de mentirosa, né? Chamei ela de mentirosa, mas não saí da estrada. Não chamei de tu é uma mentirosa, chamei de mentirosa no sentido de, eu não creio, essa mulher está falando besteira. Que papo é esse de violão? Eu lá quero violão? Eu não queria, mas Deus queria. Ele me mostrou um caminho, eu não me desviei dele, eu continuei seguindo. Um dia, quando eu estou lá, eu falei: caramba, e eu chamei aquela irmã, falei que ela era
Não chamei, não falei para ninguém, falei para mim mesmo. Falei que era uma falsa profeta, que eu não queria nada saber de violão, eu não ia pegar em violão nenhum. Eu até tinha um violão abandonado em cima do guarda-roupa, até tinha, mas não ia pegar o violão, eu não tinha nenhuma vontade de tocar violão em frente de igreja, eu não queria saber disso. Aconteceu. E hoje, além de tocar violão, estamos fazendo outras coisas com violão. Estamos gravando aí para outras coisas bem além. Então, irmão, a bênção, ela te alcança. Mesmo que você não conheça certas coisas, existe uma regra. Se você está no caminho da regra, os fatos coincidentes à regra virão sobre a sua vida. Tem gente que diz assim, eu queria tanto ser rico. Tem regra para ser rico. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Só que tem gente que considera o rico, tipo, eu tenho de sobra. Não, irmão, ser rico para mim é nada faltar. Isso para mim, caramba, num mundo desse, que está vendo aquele viaduto ali, ó, vai lá embaixo dele, você vai ver gente morando debaixo dele. Sabe, meu irmão? Vai ali na Central do Brasil, ali em frente àquele restaurante, e você vai ver gente pedindo 20 centavos para inteirar, para comprar uma comida de R$1 ali. Então você chegar e dizer assim, hoje eu quero comer um camarãozinho, eu vou comer. Hoje eu quero tomar um refrigerante, eu vou tomar. Hoje, você precisa mais que isso. Você não precisa ter acúmulo de riqueza, você precisa ter aquilo que você quer na hora que você necessita. Quem quer maior riqueza que essa? Só os mercenários. Eu quero que todo mundo olhe, eu quero afrontar os outros. Se alguém falar comigo alguma coisa, eu vou dizer, meu irmão, a minha conta bancária é de não sei quantos mil. Eu movimento não sei quantos mil por mês. Eu uso 3 talões de cheque por mês. Tem gente que é assim, usa 3 talões de cheque por mês. Você quer ser rico? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo tem regra, só que as pessoas querem riqueza sem pagar o preço de andar no reino de Deus e na sua justiça. Mas tudo tem regra. Se enquadrou na regra, meu irmão, é bênção sobre bênção. Então aí, irmão, tem várias coisas que falam a respeito dessa situação, desses moveres do Espírito Santo, situações que, na verdade, não são regras, pessoas é que criaram como regras, mas não são regras de jeito nenhum, até inclusive fatos que não são encontrados no Evangelho de Jesus, que compreende ali as narrativas da vida de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, passagens bíblicas envolvendo Paulo, Pedro, em que as pessoas tomaram como regra, falar língua estranha é sinal de ter o Espírito Santo. Não se pode criar certas regras. Nós não fomos chamados para criar regras, nós fomos chamados para seguir regras. E o que acontece? Às vezes nós trilhamos aí, pegamos pessoas com 10, 15, 20 anos de igreja, que participaram de organizações negligentes, em que essas pessoas, depois de 15 anos de igreja, elas nem sabem aonde encontrar o Evangelho de Jesus Cristo. Irmão, onde está o Evangelho? Na Bíblia. Não, na Bíblia não. Gênesis é o Evangelho? Êxodo é o Evangelho? Não é. Os profetas são o Evangelho? Não, o Evangelho é uma nova doutrina de uma nova dispensação trazida por Jesus. Aonde eu encontro isso? Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esses problemas de entendimento, até mesmo porque as pessoas, se hoje dentro dos seminários não se sabe isso, que dirá em lugares onde você tem que pagar R$200 para entrar num seminário, para ter acesso a certos livros, é complicadíssimo. Então o povo vai perecendo por falta de conhecimento. Aí aqui diz, uma interpretação, batismo de fogo, lá embaixo, aos que negam a si mesmo. No contexto do Antigo Testamento, vemos o fogo como juízo, no sentido de reprovação, e também aprovação. Em resumo, observação, podemos entender que batismo com fogo seja apenas uma maior dispensação de poder e autoridade dentro do próprio batismo no Espírito Santo. O que seria isso? Deus nos envolve com seu Espírito
Primeiro, Deus nos envolve com a sua palavra. Tá, ali já tem o Espírito. Mas Deus envolve mais ainda com esse Espírito, começa a te levar a entender outras coisas, começa a te dar um crescimento espiritual, a unção, a autoridade, poder. Depois tem algo que a igreja, né, a igreja que chamou assim, batismo com fogo. Seria o quê? Um estágio acima, ou seja, você conseguiu alcançar um nível espiritual grande, e aí Deus começa a manifestar com a sua vida coisas raras, coisas que não faz com a vida de, entre aspas, porque na igreja ninguém é qualquer um, mas coisas que Deus não faz com qualquer um. Tem coisas que Deus só vai fazer com algumas pessoas que se dedicaram mais, que renunciaram mais. Não é assim que acontece? Tem um quartel, aí as pessoas pegam naquele quartel, a liderança pega 20 recrutas. Ele diz assim: vamos para um teste de sobrevivência na África, vamos passar por exercícios, vamos ver quem consegue sobreviver tantos dias no meio da mata. Olha, nós soltamos não sei quantas galinhas dentro dessa mata, você tem que procurar, você tem que fazer fogo, você tem que sobreviver. Depois quem passar nessa prova, vai participar da equipe de operações especiais. Você não vai ter que trabalhar como todo mundo, não vai ralar como todo mundo, você vai fazer parte da central de inteligência do Exército Brasileiro. Os 20 jovens começam a se dedicar ali. No primeiro dia, alguns começam todos picados de mosquito, todo empolado, diz assim: ó, estou saindo, não quero mais não, desisto do curso. Aí vem outro, vê uma cobra passar na frente dele, caramba, essa mata tem cobra, eu tenho pavor de cobra, ó, desisto, estou fora. Daqui a pouco sobrou 5 e começa aquela peleja. Daqui a pouco uns não conseguem pegar o frango, passa 2 dias de fome, estou fora. Outro vai lá, pega o frango, não consegue fazer fogo, estou fora. O outro vai lá, pega o frango, não consegue fazer fogo e diz: não vou abandonar esse curso, é tudo que eu quero. Vou comer esse frango cru. Come o frango cru, não desiste, não fica com fome, passou. Aí o cara vai ganhar 5 mil reais, vai fazer parte de ar-condicionado, vai lidar só com a central de inteligência, computador, vai fazer parte só de operações especiais, não vai saber o que é suar uma camisa. Meu irmão, o reino de Deus é mais ou menos por aí. Nós precisamos enfrentar e passar pelas dificuldades. E é assim, quando Deus olha, né? Todos nós somos provados, testados, todos. Jó não foi, Jesus Cristo não foi, Ezequiel não foi, Jeremias não foi, Isaías não foi, Daniel não foi, Sadraque, Mesaque, Abednego não foram. Não queira nada, meu irmão, não queira nada sem que você tenha que pagar um preço, não queira, não vem de Deus. Deus não te dá nada, Deus te recompensa. Deus não te dá. A única coisa que Deus deu para a humanidade foi o sacrifício do seu filho. Isso Ele deu. Daí para frente, meu irmão, você tem que buscar ser recompensado, tem que pagar o preço. Então o reino de Deus é assim. Então essas operações mais profundas de Deus, tem gente que quer dirigir uma igreja, mas sequer se desprendeu da mentira. Eu tenho um chamado ministerial, tenho certeza que um dia Deus vai me levar para dirigir, para fazer, para ir à frente de um grupo. Meu irmão, já começa quem quer ir para frente para se exibir, não tem esse chamado. Moisés não quis ir, né? Quem mais? Gideão não quis ir. Quem foi chamado para liderar é quem não queria ir. Baruque, né? Aquele do tempo de Uda, a profetisa, Baruque. Não quis ir. Quando a Uda diz assim: olha, o Senhor te chamou para você liderar o seu povo, ele falou: só vou se você vier comigo. Eu não vou para frente desse povo de jeito nenhum, só se você vier comigo. Era o cara que não queria ir, que não se sentia tão capacitado, justamente aquele que Deus chamou. Tem gente por aí que eu estou pronto. Não, que eu sou sábio, eu sei liderar um povo. Meu irmão, você não foi chamado para liderar um povo, você foi chamado para passar a liderança de Jesus Cristo.
Nós não podemos liderar um povo, homens não lideram homens. Nós vamos todos para a cova, é Deus quem nos lidera todos. Josué não liderou um povo, ele passou as ordens de liderança de Deus. Moisés não liderou um povo, ele passou as ordens de liderança de Deus. Então esse papo de querer ser líder, meu irmão, para de cavar tua sepultura, esquece isso. Quer um exemplo? Eu te dou como exemplo a mim mesmo. Nunca quis saber de parar na frente de uma igreja, eu nunca quis, e foi a mim que Deus chamou. Então, essas operações mais profundas, estar à frente, como muitos dizem, realizar certas coisas, sei lá o mais o que, curar enfermo, expulsar demônio, profetizar, ou sei lá o que se considere grande nessa terra, porque para mim grande é ter o privilégio de polir as botas de Jesus, ou então limpar o chão no qual ele vai pisar. Isso para mim é que é ser grande. Agora tem gente que considera outras coisas, é problema de cada um, né? Então, essas coisas que Deus nos chama, aonde o nome dele todo mundo vê que é glorificado, requer um preço a ser pago, tem um pré-requisito. Tem gente que assim, eu fiz seminário, então eu sou capaz, eu vou ser pastor. A primeira igreja que me convidar, eu vou aceitar, porque eu fiz seminário e eu fui capacitado pelo seminário a ser um pastor. Nunca vai ser nada uma pessoa dessa. Não tem renúncia, achou que porque fez seminário é como se faz uma faculdade. Fiz faculdade de matemática, vou dar aula de matemática. Fiz faculdade de pastor. Eu vou ser pastor, só se for no inferno, porque no reino de Deus, seminário não forma pastor. Então tem esses detalhes, né, que a igreja foi classificando, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo com fogo, mas isso que a igreja criou, talvez não tenha nada a ver com a realidade, porém, crescimento espiritual, isto sim, isto tem a ver com a realidade, tá? Aí diz assim no outro lado, na página 29, para nós concluirmos, diz, objetivo do batismo com fogo, né? Vou traduzir isso aí, objetivo do crescimento espiritual, ao invés de batismo com fogo, tá? Diz aí, um ponto de vista, abre as portas para as maravilhas de Deus. Este batismo faz com que Deus opere maravilhas sobre a terra na presença de seus servos. Outro ponto de vista que também em nada fere a Escritura é a defesa de que batismo no Espírito Santo e com fogo seria um só episódio, tá? Porque João Batista diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguns dizem, Espírito Santo, fogo. Outros dizem, não, batismo, Espírito Santo e fogo seria uma coisa só. Uma questão de interpretação, que seja de um jeito ou seja de outro, eu não estou me prendendo a isso. O que vale na nossa vida é crescimento espiritual, é caminhar com Deus. Quando Deus me diz faz, eu faço. Quando Ele me diz vai, eu vou. Quando Ele me diz vem, eu venho. E vou clamando, vou orando, vou buscando, vou estudando, vou crescendo. Vem o mover de Deus sobre a minha vida. Deus me revela alguma coisa, Ele me manda pregar, eu prego. Ele me manda orar, eu oro. Ele me dá graça para expulsar demônio, eu expulso. Ele me manda, enfim, meu irmão, o que manda é isso, esse crescimento espiritual, esse envolvimento com a obra de Deus.